Isso. Então, outra vez, bem-vindos à nossa live. Nós tivemos um pequeno problema, mas já resolvido. Como estávamos dizendo, o tema desta noite será a experiência de fé, a nossa experiência de fé nesse tempo de pandemia, com coisas pontuais, a nossa facilidade ou dificuldade de manter um espírito de oração. E para nos ajudar nessa noite, eu estava lendo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, onde Jesus faz a nós o seguinte convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Uma pergunta que pode nos ajudar, nesta noite a partilhar, seria: o que nos cansa tanto? O que nos dá tanto cansaço? Sobretudo nesse período de pandemia. Então, juntamente com o Fabinho, nós vamos acompanhar vocês que estão chegando, que vão partilhar também a experiência de fé, como cerimoniários, como pessoas de fé, como nós estamos vivendo, e praticando a nossa fé nesse período de pandemia, desde as nossas casas, ou aqueles que estão participando aqui das missas. Queria dar boa noite pro Osmar, que mandou mensagem aqui, pro Henrique, pra Lena Santos, pra Mariene Martins, pro Marcos, pro Vinícius Benevites, seja bem-vindo, pra Fernanda Kalinger, inclusive esses dias foi aniversário dela. Ontem. Pra Carla Largo, pra Ana Cristine, Paco Marvan, pra Ritinha, pra Ana, pro Luca, pro Tom, boa noite, e pra Maria. Então, boa noite a todos, bem-vindos. Vamos entrando dentro da nossa temática desta noite, a temática, repetindo, a nossa experiência de fé nesse período de pandemia. Quem quiser também partilhar, seja a sua experiência ou por meio de uma pergunta, pode nesse momento fazer, e assim nós vamos pouco a pouco entrando dentro da nossa temática. Para começar, falando sobre o cansaço, nós estamos vivendo esse período, situações difíceis, situações novas, as quais nós nunca havíamos enfrentado antes. E uma das perguntas que eu tinha colocado era: o que nos cansa tanto? Para nos ajudar a algumas respostas ou algumas reflexões que podem nos ajudar nesta noite. Muitas pessoas perderam o sentido ou o rumo. Até mesmo vem uma certa confusão. Por quê? Porque foi tirado de nós, por um período, o nosso espaço do templo. O templo onde que nós nos reunimos como comunidade para fazer as nossas orações. E por um grande período, e para muitos ainda, estão privados desse espaço litúrgico, celebrativo, ou espaço de oração. Então, como transportar para dentro das nossas casas, no nosso convívio com os nossos familiares ou nas nossas comunidades, esse espírito de fé, esse espírito de oração? Acredito também que seria o Fabinho, como um jovem como vocês, como estão dentro de casa mantendo. Ficaram privados da missa, alguns ainda não estão participando. Como a fé, como estão cultivando? A fé dá para se cultivar através das missas, que está sendo transmitida não só aqui pela igreja, pelo Facebook, YouTube, mas também até pelas missas dos canais de TV, que hoje a gente tem essa facilidade, então isso ajuda bastante a sempre
a gente ficar atento com a nossa fé. E também acho que como a gente foi privado do nosso lazer, né? Escola, faculdade, trabalho, a gente agora pode ter um pouco mais de tempo também com Deus, porque muitas vezes a gente tinha muitas correrias durante o nosso dia e a gente acabava deixando Deus por último. E agora que a gente fica mais tempo em casa, a gente consegue aproveitar esse tempo com Deus e assim sempre renovando a nossa fé, sempre fortificando ela. Que bom. Isso é uma experiência, como jovem, certamente muitos de vocês também têm os momentos de oração, têm a disponibilidade, como dizia, talvez o fato de não estar tanto fora de casa possibilitou também ter mais tempo dedicado a Deus. O que também acredito que é conteúdo de oração é a nossa própria realidade, que muitas vezes também nos causa cansaço por uma realidade, por uma visão um pouco pessimista. As notícias muitas vezes chegam nos bombardeando, notícias ruins, notícias de morte. Então nós queremos trazer presente também na nossa oração, que nos preocupa, que pede a Deus a proteção, o livramento de tantas situações ruins que nós estamos acompanhando nesses últimos tempos. Também queria desejar boa noite para Carla, né? Luca também falou boa noite. Boa noite, Luca. Neide, né, minha mãe. Camila, né? A Dora também entrou. Pedro. O Marcos, ele desejou boa noite também pra gente. Boa noite. Né? Guilherme Gonçalves também desejou boa noite. E a Fernanda disse uma coisa: fomos privados da missa presencial, mas nunca fomos privados da graça de Deus. Isso mesmo, né? A graça de Deus sempre está conosco, assim como Deus também sempre está com a gente em todos os momentos. Isso, muito bem, Fernanda. É uma oportunidade também de nós falarmos sobre isso, né? Nós fizemos a experiência de muitas pessoas que durante anos fazem essa experiência. Basta nós pensarmos aqueles que estão presos, que estão em diversas prisões. Basta pensar muitos migrantes que estão em países que não são cristãos, que são privados da missa e que muitas vezes só dispõem, quando dispõem, de meios como o celular, como essas lives ou a televisão, para acompanhar uma celebração litúrgica. Muitas pessoas no nosso próprio país, que estão nos interiores ou nas periferias, onde a igreja ainda tem dificuldade de se fazer presente. Não precisamos ir muito longe. Basta pensar nas nossas periferias, ou até mesmo nos interiores, nos campos do Brasil, onde que muitas pessoas ainda, muitas comunidades, têm missa uma vez por ano, durante a Semana Santa, ou até mesmo mais do que um ano, sem a presença de um sacerdote. Outros se reúnem ao menos para celebrar o culto da palavra, a celebração da palavra. Não? Outros nem isso tem a possibilidade. Então nós fizemos a experiência durante 4 meses, sim, de estar privado da missa presencial, mas sempre acompanhados também pela graça de Deus. Como dizia também o Fabinho, que esses meios de comunicação, a TV, a própria internet nos possibilita, por meio também dessas redes, de participar da Santa Missa. Privados de estar em um templo, porém não privados da graça de Deus. Sim, também desejar boa noite para o Kaique, né? Para Lúcia Gonçalves. Boa noite. Boa noite a todos, né? Que estão entrando também agora. Tem um amigo teu, Carlinhos, Marcos Henrique de Jundiaí, do Recanto. Isso, o Marcos. Boa noite, Marcos, que trabalha ali com os padres em Jundiaí, no Recanto. Também é uma oportunidade ali, juntamente com os padres, nesse momento de pandemia, eles que já são privados pela própria idade, devem estar mais protegidos. Também outra realidade que nós podemos trazer nesta noite,
como que também em família, né? Como nós estamos vivendo, né? Tem a possibilidade de nós praticarmos, né, a nossa fé a nível pessoal, por meio de uma oração, de um terço, de acompanhar uma missa, mas também nós temos a família, né? Nós não somos uma ilha, né? Nós vivemos, né, em comunidade ou vivemos em família, né? Acredito que uma pergunta que daria para nós lançarmos também em família, né? Como que é o desafio de nós rezarmos em família, né? As práticas devocionais, o terço, né? Outras orações marianas, né? A própria missa, se conseguimos acompanhar em família. Sim. Na minha casa, não tanto, porque nem sempre meus pais estão em casa, eles vão pra chácara, porque meu pai é do grupo de risco e lá é mais fácil pra ele ficar, né? Mais seguro. Mas normalmente quando tá todo mundo em casa, a gente tenta sempre se reunir no mesmo horário pra participar da missa juntos, né? Porque é importante ter esse convívio em família também com fé, porque além de fortificar a nossa fé, fortifica a união entre as famílias, né? E eu também sinto que nesse meio de pandemia, né, a minha família acabou ficando muito mais próxima do que ela já era. E isso é algo muito bonito de se ver e se analisar, né? Porque eu consigo sentir que Deus faz presente ali. Certo. Bom, também a unidade, né? O que nos reúne, né? O que nos reúne em comunidade, na própria igreja, não é porque nós falamos a mesma língua, mas sim porque nós temos a mesma fé. E na família também, né? Às vezes tem um desafio também, são manifestações, né, de fé diferente, né? Tem também, pessoas que frequentam outras igrejas, mas isso tudo é motivo de nós nos unirmos, né? Seja ter essa possibilidade de estarmos em casa, de termos pouca possibilidade de sair, de estarmos juntos para também, né, manifestar, né, a nossa fé, o nosso estar unidos, né? Então acredito que uma pergunta também que daria para nós colocarmos, né, como você está vivendo desde casa, né? Como você viveu esse momento de pandemia, agora pouco a pouco, né? Nós estamos voltando à nossa rotina, à celebração litúrgica presencial, né? Como você viveu e como ainda está vivendo esse momento de pandemia em família, né? Quem puder pode também partilhar, né, esse momento. Tem uma pergunta aqui: como rezar quando parece que Deus não nos escuta? Isso, é uma pergunta não muito fácil, né? Diante das demoras de Deus. Parece que Ele não nos escuta, né? Parece, mas nós sabemos que Deus nos escuta, né? Talvez, né, o que nos incomoda são as demoras de Deus na nossa vida. Quando nós rezamos, quando fazemos uma novena, e não de imediato, no tempo que nós queremos e no tempo que nós pensamos que precisamos, que nós recebemos a graça ou o milagre que nós esperamos. Muitas vezes, Deus, né, por meio da sua demora, né, Ele nos dá muito mais do que aquilo que nós pedimos, né? Nós sabemos gaguejar um pouco nas nossas orações, né? Pedindo a Deus, pensando que é o melhor para nós. Mas certamente, Ele como Pai, né, no seu tempo, no tempo de Deus, Ele nos dá a graça que nós pedimos. Porém, nós, com a nossa pressa, com a nossa ansiedade, certamente que nós queríamos que fosse nosso tempo. E não sempre é assim. Não sempre Deus se revela, se manifesta no tempo que nós pedimos. Não é ocasião para nós desanimarmos, se bem que muitas vezes passamos por isso, mas sim de pedir a Deus que nós possamos confiar nele. O Vinícius Benevides também falou que desde o começo desse isolamento, eu e minha família rezamos várias novenas, como a de Nossa Senhora do Carmo e Trezena de Santos Antônios. Todas elas com muita fé e amor. Têm sido grandes experiências por nós mantém firmes e unidos. Isso, que bom, né? É o Vinícius. Isso. Que bom, Vinícius, né? São
são práticas devocionais, quem sabe, né, os avós, os pais, né, na infância, na juventude deles, isso será bem presente. E com o passar do tempo, sobretudo quem mora na cidade grande, né, perdeu-se esse costume, esse hábito, e a pandemia nos deu a possibilidade de nós, como família, de retomarmos, né, a essas práticas devocionais. Né. Em muitos lugares se manteve a fé com essas práticas, não? Como em Minas, em todos os lugares que não havia padres. Não? Padre Alejandro, né, comentava né, que se hoje a fé chegou até nós, né, foram graças, né, ou foi graças a essas práticas devocionais, né, do povo simples, do povo humilde, mas que essa riqueza chegou até nós. Basta pensar também na própria migração italiana. Né? Não sempre, né? Teve um padre que estava disponível a atender tantos migrantes, ou a própria migração interna no Brasil, né? Na cidade, nas periferias ou nos interiores. E foram graças a essas orações devocionais, de novenas, de trezenas, que hoje nós recebemos a fé, que hoje nós praticamos. Então, que bom que as famílias puderam, nesse momento de pandemia, recuperar, né, essas práticas devocionais. Sim, o Marcos perguntou qual conselho o senhor daria para lidar com esse cansaço, principalmente quando ele vem acompanhado de problemas como depressão e ansiedade, em especial com a juventude. Isso. Como eu dizia, né, no início, o cansaço, né, a ansiedade não é tanto a quantidade de trabalho, né, e sim a ansiedade com que eu trabalho. Isso que cansa as pessoas. Né. Talvez muitos tenham um trabalho físico, manual, que cansa bastante o físico, e outros não tanto. Um trabalho mais intelectual ou mental, ou muitos foram privados, né, de estar em um ambiente de uma empresa, estão trabalhando desde suas casas. E por que tanto cansaço? Certamente não é tanto pela rotina ou pela quantidade de trabalho, como eu dizia, e sim pela ansiedade que eu estou trabalhando. Isso serve a todos, né? Isso serve também a nós, sacerdotes, serve aos jovens que estudam, que trabalham. Né? Então, a melhor maneira, né, pedir a Deus também que nós possamos diminuir a ansiedade, né, com que nós trabalhamos, né, ou fazemos alguma coisa como estudar, né, buscar, né, dividir durante a nossa jornada algumas atividades, né, como dizia o Fabinho, talvez nós temos mais tempo agora também para nós mesmos, para Deus, né? Então ocupar a nossa jornada com nós mesmos, com as coisas que nós gostamos de fazer, né? Mesmo que seja dentro de casa, descobrir, né, algumas coisas, algumas criatividades, né? Descobrir as pessoas também que nós estamos convivendo. Né? São várias alternativas que nós temos. Né? Depois, certo que existe alguns que têm as suas cargas horárias, né, de determinadas horas de estar diante de um computador. Isso causa ansiedade, causa desgaste mental, físico. Mas se nós conseguirmos, né, pedir a Deus a graça de nós diminuirmos também a ansiedade em fazer as coisas, certamente nós vamos nos sentir melhor, né? Vamos também deixar as pessoas que estão ao nosso redor melhor, porque uma pessoa cansada, ela cansa os demais também. Né? E certamente são algumas coisas que podem nos ajudar, né, a ir pisando no freio, para que nós possamos nos sentir melhor, mais saudáveis. Sim. O Tom falou, a minha família sempre tenta rezar na semana inteira. Rezar um terço, mas todos os domingos no almoço e janta agradecemos pelo alimento e pedimos por todas as pessoas que necessitam de algo para comer. Que bom, Tom. Rezar também antes dos alimentos, né, nos ajuda a perceber que o que nós, né, temos à mesa à nossa disposição, muitas pessoas contribuíram para que chegasse até nós. Né. Primeiro Deus, né, que nos deu a natureza e dali nós tiramos todo o alimento. Depois cada pessoa que contribuiu, né, Deus que nos deu saúde para que nós pudéssemos trabalhar para conseguir aquele alimento. Então muito bom recuperar também na família, né,
o hábito de nós rezarmos antes das refeições. Sim. A Lúcia falou que em os agitações do dia a dia, queremos que Deus nos responda no nosso tempo, no mesmo tempo da nossa agitação. Por isso não escutamos ou não percebemos que a resposta muitas vezes já nos foi dada. Para ajudar a compreender, né, essa demora de Deus, ou o tempo de Deus, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é o nosso tempo, né, gostaria de ilustrar com uma pequena história. Se diz que em uma diocese tinha um exorcista, um padre que era muito capaz no seu ministério de exorcismo. E as pessoas buscavam esse sacerdote, né, para libertar algumas pessoas que tinham, né, algumas possessões. E uma família buscou esse padre, a família estava totalmente sem estrutura, porque um jovem dava indícios que estava possuído por um demônio. E esse padre foi até a casa dessa família. Porém, diversas sessões, o padre fazendo exorcismo, via que o demônio não deixava o corpo daquele rapaz. E um dia o padre resolveu perguntar ao demônio por quê. O padre, que era muito capaz no seu ministério de exorcista, por que o demônio não deixava o corpo daquele rapaz? E o demônio respondeu ao padre, né, eu gostaria de sair, mas Deus não deixa. Deus não deixa eu sair. E o padre ficou intrigado com a resposta do demônio, né? Mas depois ele foi se dando conta que aquele rapaz, que ainda não estava liberto, né, que toda a família estava mudando, né, que os pais estavam buscando mais a igreja, né, que os irmãos estavam participando da missa, né. Então o padre foi entendendo, né. Depois ele conseguiu, né, a libertação daquele rapaz, mas o padre entendeu, né, que Deus não permitia que o demônio saía, né, no tempo que a família precisava, que aquele rapaz estava necessitando, né, e que o padre também gostaria. Por quê? Porque Deus estava não somente dando a libertação daquele rapaz, mas ele estava mudando toda a vida daquela família, né? E quantas vezes também isso acontece na nossa vida, né? Como eu dizia, nós pedimos algo a Deus, fazemos as nossas orações, né? Mas não sempre nós recebemos no nosso tempo, né, aquela graça. Porque Deus, Ele nos dá muito mais do que nós pedimos, do que nós conseguimos pedir. Mais uma pergunta. Fábio, como coordenador mais experiente, o que diria para os mais novos para que aqueles que não têm muito tempo servindo no altar neste momento de pandemia, como manter-se motivado? Algo que eu comecei a fazer muito mais para me ocupar e para não perder meu tempo à toa, para não perder meu tempo à toa, foi ajudar nos afazeres de casa, que era algo que eu não fazia muito, né? Então eu comecei a fazer mais comida, comecei a lavar louça com mais frequência, porque assim eu começo a me ocupar e começo a me organizar melhor. Então, acordo de manhã, já arrumo minha cama, vou rezar, vou ler um livro, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. E eu acho que isso é muito importante para a gente não ficar simplesmente vago nesse tempo, porque agora a gente tem muito tempo livre. Então, como fazer para a gente se ocupar e acabar não desperdiçando um tempo tão precioso que às vezes a gente não pode ter de novo, né? E acho que isso vem me ajudando bastante também. Faço alguns cursos também e isso ocupa um pouco o meu tempo e eu vejo que isso vem me ajudando bastante, sim. Então, uma forma também de ajudar o próximo, né? Como a gente não pode se interagir muito, você pode ajudar o seu próximo também de casa, né? Sua mãe, seu pai, com algum fazer, né? Um próximo também que, sei lá em casa muitas pessoas batem na porta pedindo comida, né? E minha mãe, ela sempre ensinou nunca dizer não, porque meus pais sempre deram as coisas essenciais pra gente. Então, se alguém não tá precisando, por que eu não posso ajudar essa pessoa? E
outro dia também bateu um homem lá na porta e ele pediu se tinha alguma coisa para comer porque ele não comia fazia 3 dias. E eu dei, naquele dia eu não tava sem comida, né? Não tinha feito arroz e feijão ainda. Mas eu dei uma maçã, uma banana, bolacha, né? E ele agradeceu muito e ele saiu de lá muito feliz, sabe? E eu acho que esses pequenos atos acabou agregando muito na minha vida. E eu acho que me ocupar ou fazer essas coisas nesse tempo vem me ajudando bastante também. Que bom. A nossa vida, né? A nossa vida ela é feita também de pequenos detalhes, né? Não é de muitas coisas, né? Até mesmo o próprio sentido dos cerimoniários, né? Não só somente nas celebrações solenes que eu sou cerimoniário, né? Ali eu sirvo, né? Porque tem a necessidade, tem um tempo, tem a data específica, tem aquela festividade, né? Mas acredito que tudo isso, né? Aquele meu servir, né? Antes, né? Tem toda uma história, né? Há pequenas coisas, os detalhes, né? De ser capaz de se comparecer com aquele que pede alguma coisa para comer dentro de casa, né? Ser capaz também de se colocar à disposição. Semana passada, né? Com o Renato nós comentávamos isso, né? Lavar a mão do sacerdote no momento, né? Do ofertório, né? Ali faz parte do ato, né? Do ato litúrgico, né? Do momento litúrgico que estamos ali, né? Mas depois dentro de casa, né? Eu sou chamado a lavar as mãos, né? Os pés, né? Dos meus pais, de quem convive comigo, né? Não como um ato litúrgico, não repetindo aquele ato que eu faço no altar, né? Mas por meio de lavando uma louça, né? Cozinhando, né? Ajudando alguém que necessita, estar ao lado, né? Partilhando, quem sabe, né? Uma refeição, coisas simples que depois na nossa vida, acredito que vai dar sentido, que vai dar sabor à nossa vida, será isso, né? As grandes coisas, quem sabe, acontecer na nossa vida, com o tempo nós vamos esquecer rápido, mas aquelas coisas simples, né? Aquelas coisas que são detalhes na nossa vida, isso sim nós vamos levar, né? Dentro do coração. Quando passar essa pandemia, né? Que a nossa história não seja somente que nós fomos privados, né? De sair, que nós fomos privados de ir para a escola, né? Que nós fomos privados de trabalhar, de pegar um meio de transporte ou de participar da missa. Não. Quando passar toda essa pandemia, né? Nós vamos ter coisas boas também para contar, né? Eu me aproximei mais dos meus pais, né? Eu fui capaz de fazer uma refeição que fazia tempo que não fazia, né? Fui capaz de ajudar alguém que estava necessitado, né? As coisas boas também dessa pandemia ficarão conosco. Sim. A Fernanda disse uma vez, eu ouvi de um filme, a personagem disse: porque parece que Deus não me escuta. Então veio a resposta: o professor ensina tudo, mas na hora da prova ele fica calado para ver se você aprendeu. Uma boa reflexão, Fernanda. Obrigado. Realmente, diante das nossas noites escuras, né? Quando nós não conseguimos enxergar, né? Ali que nós somos provados na fé. Seria muito cômodo na nossa vida, né? E até mesmo é muito fácil, né? Falar de Deus quando tudo na nossa vida está bem. Antes da pandemia, né? As nossas homilias, as nossas pregações, né? Tinham outro sentido. Durante essa pandemia que nós estamos ainda vivendo, né? Certamente as nossas pregações, o nosso falar de Deus, a nossa experiência de fé, né? Em Deus, né? Deve tomar outro sentido, né? Nós não estamos passando dias fáceis, né? Estamos enfrentando situações difíceis, né? Alguns perderam o trabalho, né? Outros perderam pessoas queridas, pessoas amadas, né? Outros perderam o equilíbrio, né? Emocionalmente estão desgastados, né? Todos nós, com essa pandemia, ela nos levou a algo, né? Mas mais importante é saber que Deus, né? Deus nos está falando, né? Deus ainda, Ele não está calado, né? Nessa pandemia. Mas como diz também o Salmo, né? A passagem, né? A ovelha reconhece a voz do pastor, né? Cabe a nós agora escutarmos a voz de Deus, né? Que não está calado. Ele, como pastor, continua falando. Sim. A Ana Maria disse:
É sempre bom começar pelos mínimos detalhes, porque é assim que estabelece uma rotina de oração, seja ela por dormir, acordar ou comer, e aí pode iniciar outras orações e será mais fácil ter uma conexão maior com Deus. Muito bem, Ana Maria, né? As pequenas coisas, né? Também nós, para não nos decepcionarmos, né? Conosco mesmo, né? Não adianta fazermos grandes propósitos, né? Agora que estou de quarentena, que tenho todo o tempo à disposição, né? Que evito sair, quem está, né? Quem está sempre dentro de casa, né? Fazer grandes propósitos que muitas vezes não nos leva a nada, né? Nós precisamos começar com os pequenos propósitos, né? Tirar de nós pequenas coisas, né? Ou, né, dar a nós a possibilidade de pequenos minutos, né, na presença de Deus, e pouco a pouco, né, nós vamos aumentando isso para que nós possamos cada vez mais, né, estar na presença dele. Fernanda também disse que na hora da prova da avaliação o professor está perto, está analisando, mas fica em silêncio. O padre Alejandro está fazendo um comentário. Fernando, amanhã você vai escutar o comentário dele, né? Que bom, sim, a aproximação de Deus, né? Talvez nós não nos damos conta que Ele está ali na prova também, né? Basta nós olharmos na cruz. Na cruz, diante da dor, do sofrimento, o próprio Cristo, né? Pergunta, né, ao Pai, né? Por quê? Né? Por que me abandonastes, né? Diante da dor, do sofrimento, é humano, né? É nosso, né, como filhos, fazer essa pergunta a Deus, né? Por quê? Por que isso está passando comigo? Por que eu sou uma pessoa de fé? Porque eu tenho tantas pessoas ao meu redor e eu me sinto assim, né? Basta pensar aqueles que sofrem com ansiedade, com a própria depressão, como a pergunta, né, que fazia um daqueles que estão nos acompanhando nessa live, né? Diante de tantas oportunidades, né? Ter a paciência consigo mesmo, né? Diante da depressão, diante da ansiedade, né? Ter paciência com você mesmo, né? Nunca duvidar, né? Nunca duvidar que você também é capaz de superar, né? De superar essa enfermidade. Não se entregar ao desânimo, né? Não se entregar, né, à tristeza, mas pedir a Deus a graça, né? Por mais que você às vezes não sinta a presença de Deus, mas que Ele está ali, né? De que você está confiante, né? De que Ele está ao seu lado. Sim, a Lúcia Gonçalves perguntou, né? Como trabalho na área da saúde e tento fazer o melhor atendimento para a população, vejo que a mesma não está contribuindo para conosco. Não sinto depressão nem tristeza. Está crescendo um sentimento de raiva. Rezar, rezar, rezar não está amenizando esse sentimento. O que eu faço? Nós somos seres humanos, né? Lúcia, né? Isso, Lúcia. Muitas pessoas ainda não acreditam, né, na gravidade da realidade que nós estamos enfrentando. Muitas pessoas ainda fazem pouco caso, né, dessa gravidade, né? Certo que isso nos incomoda, né? Que isso causa em nós, quem sabe, alguns sentimentos que nós não sabemos administrar, né? Por que alguns, né, estão se protegendo tanto, estão fazendo esforço, e outros, né, estão vivendo como se nada fosse? Infelizmente, isso nós convivemos em um mundo onde coexistem, né, o bem e o mal. Muitas pessoas ainda não se deram conta que o vírus, né, é um mal, né, que está tirando muitas vidas, está comprometendo, né, muitas pessoas, né. Às vezes um faz todo o esforço, está se entregando por meio da sua profissão, como você que trabalha, né, na linha de frente, né, está fazendo o possível, às vezes evitando de estar em casa com seus familiares, em função da sua profissão, do juramento que você fez de salvar vidas, né. Você encontra pessoas que, felizmente, nas ruas ou fazem pouco caso, né. Acredito que é o momento de nós, né, não desistirmos, né, não entrarmos também, né, na mesma dança, né, mas de pedir a Deus proteção, de também rezar por essas pessoas que ainda, quem sabe, não descobriram, né, a gravidade que é essa pandemia, né, e nós pedimos a Deus que Ele possa também nos proteger de fazermos algo que um dia
nós possamos nos arrepender. Não, acredito que não vale a pena, né? Especialmente você que trabalha na área da saúde, né? Às vezes de nós perdermos a própria paciência ou de fazermos algo que possa também comprometer a nossa fé, os valores que nós temos, né? E função daqueles que muitas vezes fazem pouco caso com tanta situação que nós estamos enfrentando. E inclusive outro dia eu li que nesse tempo de pandemia a gente vai passar muitas raivas, angústias, mas que a fé ela tem que ser o nosso combustível para conseguir superar tudo isso. Porque da mesma forma que o carro tem combustível e nos leva para outros lugares e a gente acaba nem percebendo às vezes, a nossa fé tem que ser do mesmo jeito. Nossa fé tem que continuar aumentando para conseguir levar a gente para mais próximo de Deus e também para conseguir superar os obstáculos que vai haver no nosso caminho, né? A raiva, a angústia, a depressão, a ansiedade, isso tudo pode piorar ainda mais porque a gente foi tirado da nossa rotina, como o padre disse hoje um pouquinho mais cedo. E a fé vai ser algo muito importante para nós nesse tempo, né? E por isso que é sempre bom a gente ir fortificando ela cada vez mais todos os dias, porque se a gente acabar deixando ela de lado, as coisas mundanas, as coisas que não são de Deus, vai acabar deixando a gente cada vez mais para baixo e errando cada vez mais, né? E aí, como a gente está em casa, né, fica muito tempo lá, é muito mais fácil pecar em casa do que fora de casa. Porque em casa não tem ninguém para ver. Então acaba sendo muito mais fácil do que se eu fizesse algo errado na rua. Porque às vezes a gente não vou fazer porque eu sei que é errado, as outras pessoas vão me ver e vão me julgar. Em casa não tem isso, né? Se você mora sozinho ou às vezes você fica a maior parte do tempo sozinho. E aí a gente acaba pecando com muito mais frequência. Então sempre tem que fortificar a fé, sempre tem que estar rezando para conseguir estar numa harmonia com Deus para superar esses obstáculos também. Enfrentar, né, com a confiança nele, né, que é o que? Né, a confiança vem exatamente da fé. Né? Não é somente uma força de vontade, uma disciplina, né, mas sim a nossa fé e a nossa confiança nele. Nos dando conta que o mal, ao menos na nossa geração, se fez muito presente nesses últimos meses no meio de nós, né? Como dizia a Lúcia, né? Algumas pessoas que fazendo pouco caso, né? É tudo reflexo também do próprio mal que está no mundo, né? Qual que é o objetivo do mal, né? O objetivo do mal, né, é atingir a Deus, né? É destruir a Deus. Mas como Deus não se deixa ser atingido, né? O que o mal resolveu fazer? Começar com seus filhos, atingindo os seus filhos. Porque sabendo, se ele atinge os filhos de Deus, né, ele atinge o Pai. Né? Ele atinge o Pai, ele fere o Pai. Né? Então, de muitas pessoas fazendo pouco caso, né? Como não são dignos também de viver, né? E se entregando, né? Com facilidade. Então, ali para mostrar, né? Quase que o poder do mal agindo no meio de nós. Cabe a nós, né, respondermos, né, diante desse combate com a nossa fé, que muitas vezes é a única ferramenta ou arma que nós temos é a nossa fé. Sim. Às vezes né, trazermos todos os nossos sentimentos ou a nossa maneira de pensar em um momento como esse não nos vai ajudar em muita coisa, mas sim a fé, responder com a fé. Né? Perguntaram onde eu cortei o cabelo, foi o Kaique que cortou, né? Tava grande já e como ele cortava o cabelo dos meninos lá no seminário, eu falei, vou dar essa segunda chance de novo pra ele e foi ele que cortou. Né? O Selvan Lacknock falou que o que o Pai Celeste quer nem sempre é fácil, porém a medição, rezando e julgando é onde vem a resposta. Meditação, rezando e jejuando. Jejuando, desculpa. Isso, Caio, né? São
são práticas, né, que nós podemos ali, né, com toda também a dificuldade, descobrir a vontade de Deus na nossa vida, né, por meio do jejum, por meio da meditação, da oração, né, nós buscarmos descobrir a vontade de Deus na nossa vida. Que, como nós dizíamos, né, pode ser que não é conforme a nossa vontade. A vontade dele pode ser que seja diferente, né, ou mais do que a minha. Fernanda diz que para uma coisa essa quarentena serviu. As pessoas estão valorizando muito mais os cabeleireiros. É verdade, quantas pessoas não ficam angustiadas de não cortar o cabelo, né? A Fernanda com isso? Eu fiquei com meu cabelo grande quase um ano. Chegou, não lembro se ficou um ano, porque foi um ano ou quase um ano. Meu cabelo é cacheado, então deixei ele crescer. Aí chegou uma hora que eu falei, não, chega. Mais um aqui, o Padre Carlinhos é muito místico. O senhor pode nos recomendar algum livro de espiritualidade para meditar? Talvez até sei de quem veio essa... Não veio de muito longe essa pergunta, né? Acredito que um livro bom que pode nos ajudar nesse momento também de pandemia, né, falando sobre a misericórdia de Deus, é A Volta do Filho Pródigo. É de um escritor de origem holandesa, mas que veio no Canadá, chamado Henri Nouwen. Henri Nouwen. O livro se chama A Volta do Filho Pródigo, que mostra totalmente uma visão diferente da parábola que nós estamos acostumados a interpretar. Então acredito que para falar sobre misericórdia, todo o contexto que nós estamos vivendo, dessa aproximação de Deus, né? De não rezar ou de rezar e não ser escutado por Deus, né? Assim como fez a experiência do filho mais velho, né? Que na realidade estava em casa, mas não se sentia filho, via Deus como um patrão. Então, um livro bom que pode nos ajudar, né, a viver bem esse momento, a fazer uma boa leitura nesse momento de pandemia, é A Volta do Filho Pródigo. Respondendo a pergunta de quem nos provocou. Muito profundo. A Fernanda disse que ela já leu esse livro e ela realmente falou é muito bom. Bom, acredito que nessa noite a proposta foi exatamente isso, né? Mais uma partilha, mais do que apresentar um conteúdo ou uma temática, né? O nosso tema dessa noite de partilha, né? Seja ali com o Fabinho, com quem pôde partilhar conosco, né? É sobre como que nós estamos vivendo, né, a nossa fé no momento de pandemia. Pouco a pouco as coisas estão voltando, né? A igreja, né, com um número reduzido, então as pessoas estão voltando a frequentar o sacramento da confissão, a receber a Eucaristia, porém existem ainda muitas pessoas, sobretudo aquelas que têm uma pessoa que faz parte do grupo de risco ou que fazem parte do grupo de risco, que não pode voltar. Então ainda deve sempre buscar, né, manter a sua fé, cultivar a sua fé, por meio também dessas lives, por isso a importância, né, dessa partilha é exatamente isso. Talvez que você esteja, né, vivenciando, seja parecido, né, com o que o Fabinho ali partilhou, né, ou outros estão confusos, né, talvez com uma partilha, né, com o testemunho de alguém, nós acabamos um pouco nos encontrando, né, na nossa caminhada de fé. Enquanto você ainda não pode voltar a participar presencialmente, né, participe por meio das nossas lives, né, explore ao máximo, né, esses meios de comunicação que também são coisas de Deus, né. Deus deu ao homem a inteligência, por meio da tecnologia nos possibilitou, né, como dizia a Fernanda no início, né, não presencialmente estávamos aqui, mas nunca ficamos privados da graça de Deus, né, que chegou por meio de uma palavra, por meio de uma mensagem, por meio de uma live. Perguntaram também, alguém mais próximo assim da gente, né? Como podemos servir na igreja neste momento? Quem pode entrar num grupo de acolhida ou de limpeza? Então, para as pessoas que quiserem ajudar de alguma forma, tanto na equipe de acolhida ou de limpeza, pode mandar mensagem aqui no Facebook, pode mandar mensagem para mim, para Julinha, para o Renato,
pro Henrique, que a gente vai estar direcionando vocês para as pessoas que estão organizando essas coisas, né? Porque é sempre bom ajudar, né? Às vezes a gente precisa de ajuda para limpar a torre, os salões, né? Até mesmo a igreja, depois de cada missa, ela é higienizada, né? Então, se alguém quiser ajudar, né? Se não for de grupo de risco, se não tiver ninguém em casa que seja de grupo de risco também, pode vir ajudar, é só falar com a gente, manda mensagem aqui no Facebook que a gente vai estar encaminhando vocês para as pessoas que estão organizando. A Fernanda que está nos acompanhando, né? Uhum. A Fernanda que está na frente de tudo isso, faz com muita capacidade, muita competência, né? Sempre a ajuda é bem-vinda, né? Nunca estamos, né? Nunca estamos o suficiente ou demais para ajudar, né? Se às vezes recarrega sobre as mesmas pessoas, né? Que tem também suas famílias, né? Que tem que administrar o tempo dentro de casa, no seu trabalho, no seu estudo, né? Então que bom seria se nós víssemos também mais cerimoniários, né? Que pudessem participar. São jovens, né? Como dizia o Fabinho, que não faz parte do grupo de risco, ou que tem alguém que faz parte do grupo de risco, né? Com todo cuidado, com toda a precaução que nós estamos buscando, né? Oferecer às pessoas essa segurança. Mas que bom se as pessoas também, né, que conhecem cada um de vocês, né, verem ali os cerimoniários também, né, ajudando, fazendo parte dessa equipe. Sempre será bem-vinda a ajuda. O Vinícius Benevides falou que ele ficou muito interessado por esse livro e ele falou obrigado pela recomendação. Li e também vou ver de ler esse livro, né? Sempre bom. E também perguntaram se tem cerimoniários já ajudando. Essa pergunta também veio do padre. E sim, já temos vários cerimoniários ajudando já nos serviços aqui, né? Um exemplo mesmo é a Heloísa e a Letícia, né? Elas sempre estão aqui na missa das 11 ajudando o Tom, né? Essas pessoas. E né, é óbvio que eles sempre estão respeitando as recomendações, né? Assim como todas aquelas pessoas que estão ajudando aqui, sempre tomando o máximo de cuidado possível para que tudo corra tudo certo e que tudo seja o mais limpo possível para ninguém se contaminar ou acontecer algo assim do tipo, né? Isso. O trabalho, o serviço de vocês estão continuando, né? Cada pessoa que vem a servir, né, antes, durante a missa ou após a missa, né, o ministério como cerimoniário está sendo colocado a serviço. Não é somente o fato de se paramentar, né, para servir o altar, né? Não, o ministério, né, é ali, nesse momento, né? Os tempos mudaram, né? Não tem mais aquele tipo de serviço, por enquanto, né, no altar, mas cada vez que está ali, recebendo as pessoas, fazendo parte da acolhida, né, medindo a temperatura, passando álcool gel na mão das pessoas, dizendo um bom dia, né, ali está sendo exercido, né, o ministério cerimoniário de vocês, né. No momento não é possível fazer aquilo que vocês, né, foram, como se diz, foi ensaiado, né, que vocês foram formados, né, para isso, mas não quer dizer que não é cerimoniário, tá? A cada vez que ali um está medindo a pressão, que está medindo a temperatura, que está passando o pano, ali está exercendo também o seu ministério de cerimoniário. Então, qualquer pessoa que queira ajudar na limpeza ou na equipe de acolhida, é só chamar a gente, Fernando, né? Que a gente já vai organizando tudo certinho, porque é sempre bom, né? Quanto mais ajuda, melhor. Queremos, né, agora passar para o momento dos avisos, convidar o padre. Só que não, mas ok. Então gostaríamos só de lembrar outra vez os horários das missas final de semana, para quem sabe, né, informar, né, aqueles que ainda não tomaram conhecimento, né. Aos sábados, 2 missas, às 16 e às 19 horas, né, missa dominical. E aos domingos, às 8, às 11,
às 16 e às 19 horas dentro da Basílica, e às 8h30 e às 11h30 no Salão Paroquial. Lembrando que nesse primeiro domingo do mês de agosto, mês das vocações, nós também teremos a missa em espanhol ao meio-dia. Então todos estão convidados a participar por meio das nossas lives, e quem puder presencialmente nesses horários que nós acabamos apresentando. E o último recado também, o Guilherme Dente, né? Ele pediu oração pela saúde da avó dele, né? Que ela tenha uma saúde melhor, né? Que se ela estiver com alguma coisa, ela consiga se recuperar rapidamente. Então tá bom, Guilherme, vamos assumir o compromisso de rezar pela sua avó, rezar por cada pessoa que nessa noite esteve nos acompanhando. Muito obrigado pela companhia. Enquanto nós não podemos, né, nos encontrar pessoalmente, nós nos encontramos por meio dessas lives. Muito obrigado. Queremos encomendar aos cuidados de Nossa Senhora da Boa Viagem cada um de vocês. As preocupações, né, os pedidos, as preces. Obrigado também a todos aqueles que acompanharam, né? Que conseguiram partilhar alguma coisa com a gente, né? Foi algo muito inspirador, partilhas, né? Perguntas, e isso é sempre bom também para algumas pessoas que não souberem de alguma coisa já saber, e isso também ajuda para a fortificação da fé, né? Agradecer a Deus pelo dom da vida de todos os aniversariantes deste mês de julho, de particular, né, a Fernanda, que ontem, né, dia de Santa Marta, esteve de aniversário. Que Deus também, por meio dessa oração, possa te alcançar nessa noite, junto com seus projetos, com seus familiares. Sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Boa Viagem, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite e um bom descanso. Boa noite a todos.